Fala, meus amigos, tudo bem? Vasco 2-2 Paysandu, Vasco classificado nas oitavas da Copa do Brasil 2026, galera. Torcida vascaína, tá começando mais um vídeo aqui no canal Notícias da Bola RJ. Eu sou o Bruno Soares e hoje a gente vai falar de uma classificação com emoção, tensão, susto, mas no fim das contas o Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Gigante da Colina abriu 2-0 em São Januário, parecia que teria uma noite tranquila, mas deixou o Paysandu crescer e cedeu o empate em 2-2 e fez a torcida sofrer até o apito final. Vamos falar sobre a atuação do Vasco, os destaques da partida e a preocupação com Rojas. O jogador saiu lesionado e a expulsão também de Thiago Mendes. O clima, a torcida em São Januário e também o que esperar do time daqui para frente. Então já sabe, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Notícias da Bola RJ, ativa o sininho que aqui você acompanha tudo sobre o futebol carioca todos os dias, seja aqui e seja na nossa página do Instagram também. E comenta aqui embaixo, o Vasco te convenceu mesmo a classificação ou o time ainda preocupa? Então vamos embora pro vídeo, sem mais delongas. Vamos falar como foi essa classificação do Vasco da Gama. O Vasco entrou em campo com uma vantagem importante construída no primeiro jogo. A vitória por 2-0 lá no Mangueirão dava uma certa tranquilidade ao time. Em São Januário, o Vasco mais tranquilo, podendo sair mais para o jogo tranquilo. No começo da partida parecia que seria realmente uma noite controlada, um jogo mais tranquilo do Vasco. Mesmo com mudanças na equipe, o Vasco começou muito bem, marcando pressão, atacando para os lados, aproveitando os espaços deixados pelo Paysandu. A torcida empurrou desde o início o time do Vasco e respondeu dentro de campo. O Vasco foi para cima do Paysandu sem medo. O primeiro tempo foi dominante do Vasco. Um primeiro tempo muito bom, por sinal. O Vasco soube sair muito bem do jogo. O time conseguiu controlar as ações da partida, criou oportunidades e abriu o placar com o Rojas em uma cobrança de pênalti. E foi um gol importante, não só para o Vasco, mas para o próprio jogador. Primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Gama, mostrando personalidade e participação ofensiva no gol. Pouco tempo depois, Thiago Mendes ampliou o placar e deixou a sensação que a classificação estava praticamente garantida, galera. Ali, com 2-0 no jogo e 4-0 no agregado, muita gente imaginou que o Vasco administraria a partida tranquilamente durante o restante, né? Mas futebol, meus amigos, futebol, um fantástico futebol. Paysandu conseguiu diminuir ainda no fim do primeiro tempo com o Taylor, no momento em desatenção defensiva do Vasco. O Vasco às vezes dá esse lampejo na defesa e é complicado, né? Aqui ele mudou completamente o jogo, né? Aquele gol, né? E segundo tempo começa o sufoco ali para a equipe vascaína. No segundo tempo já veio o susto. Logo no início, Saldívia marcou contra e empatou a partida em São Januário, 2-2 no Paysandu e Vasco, e o clima começou a ficar pesado. A torcida começou a demonstrar irritação, principalmente porque o Vasco novamente mostra dificuldades defensivas e perdeu o controle emocional da partida. O Vasco começou a se perder em campo. O próprio Saldívia, que passou a ser vaiado cada toque na bola, mostrando como o ambiente ficou tenso dentro do estádio. O problema não parou por aí. Se vocês pensam que parou, não parou. O Rojas, que vinha sendo um dos melhores jogadores da partida, saiu reclamando de dores no joelho direito. Ele foi para o banco com gelo no local e agora preocupa a comissão técnica. Vai ser reavaliado para ver o que houve com o Rojas. Uma notícia muito ruim, pensando na sequência da temporada. Além disso, Thiago Mendes acabou sendo expulso após acertar uma cotovelada no adversário. Ou seja, o cara fez o gol, vinha sendo destaque, mas virou desfalque. E nas oitavas da Copa do Brasil ainda, meus amigos. Foi uma reta final no jogo cheio de tensão. O Vasco perdeu muitos gols novamente e deu espaço para o Paysandu crescer
e quase transformou a classificação tranquila em um drama gigantesco, galera, gigantesco. Uma análisezinha do Vasco para a gente resumir, sendo bem sincero com vocês, a classificação veio, o objetivo foi alcançado, mas o Vasco ainda deixa muitas dúvidas. O time mostra bons momentos ofensivos, consegue criar chances, consegue jogar pelos lados, mas continua pecando demais defensivamente. E isso preocupa porque em fases mais agudas, né, da Copa do Brasil, qualquer erro pode causar uma eliminação. Então, isso que sirva de aprendizado para o Renato Gaúcho e para o time do Vasco. O Vasco teve tudo para matar o jogo desde cedo, controlar emocionalmente a partida e sair aplaudido de São Januário, mas foi totalmente diferente que a gente viu e deixou o adversário acreditar. E quando você dá esperança o adversário até mais fraco que você, mais no mata-mata, o perigo aumenta e aumenta muito. Claro que vale destacar alguns pontos, perdão. Os pontos positivos: o bom primeiro tempo do Vasco, né? O Vasco dominou perfeitamente a partida. A participação ofensiva do Rojas, a intensidade inicial da equipe também foi muito boa e principalmente a classificação. Independente de tudo, o Vasco sai classificado para as oitavas, mas o torcedor sai com aquela sensação que dava para ter sido um pouco mais tranquilo, né? E agora vamos falar da premiação. O Vasco tem uma premiação financeira muito interessante. Além da vaga das oitavas, o Vasco também garantiu uma premiação importante. É o valor, né? O clube já tinha recebido cerca de 2 milhões de reais por entrar diretamente na quinta fase, né, da competição, que é a fase que antecede as oitavas. E agora, com a classificação para as oitavas, soma mais 3 milhões. Ou seja, o Vasco já faturou aí 5 milhões de reais, galera. Então isso aí é muito bom para o Vasco. Copa do Brasil é um campeonato que paga muito bem, então vale a pena você ir avançando e chegar na final e ser campeão. E isso pesa muito financeiramente. Todo mundo sabe que a Copa do Brasil é uma das competições mais importantes também pelo lado financeiro. Então avançar, como eu disse, não só ajuda dentro de campo, como fora também, aos cofres do clube, perdão. Vamos falar dos próximos jogos do Vasco? O Vasco agora aguarda o sorteio para conhecer o adversário nas oitavas da Copa do Brasil. Enquanto isso, né, o próximo adversário, que é o compromisso do Vasco, já é um confronto pesado internacional no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, fora de casa, onde o Vasco vai precisar mostrar mais equilíbrio defensivo e mais maturidade. E agora é isso, galera. Esse foi o vídeo, tá? Torcida vascaína. O que vocês acham da atuação do Vasco? Foi convincente? Eu já pontuei a minha análise aqui. A classificação foi tranquila, o time sofreu demais do que deveria. O que vocês acham? E a outra, a lesão do Rojas, na opinião de vocês, preocupa, não preocupa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião da torcida vascaína. Se você gostou do nosso vídeo, galera, deixa o like, se inscreve no canal Notícias da Bola RJ, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outros vascaínos, tá bom? Eu sou Bruno Soares, tá? Fico por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Vou nessa. Tchau. Fui.